Você já percebeu como o mundo nos ensina que para vencer na vida nós precisamos ser agressivos, precisamos ser assertivos, precisamos impor a nossa vontade, custe o que custar? Bom, o texto que eu quero partilhar com você hoje é o capítulo 5 e o verso 5 do Evangelho de Mateus. Um versículo simples das bem-aventuranças que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Desde pequenos nós somos ensinados a lutar pelos nossos direitos. Desde pequeno nós somos ensinados a não deixar ninguém passar por cima de nós. Somos ensinados a defender o nosso território. E no mundo corporativo isso é pior. Porque lá nós somos ensinados o tempo todo a sermos competitivos. E muitas pessoas no mundo corporativo chegam a pisar nos outros em quem for necessário para poder chegar ao topo. Isso é um problema da cultura popular. Porque a cultura popular, ela glorifica, né, os fortes, os implacáveis, os que nunca demonstram fraqueza. E aí vem Jesus nesse texto de Mateus capítulo 5, verso 5, e vira tudo de cabeça para baixo. Ele vai dizer que os mansos, eles não são agressivos, mas eles vão herdar a terra. Os humildes, eles não são arrogantes, mas eles vão receber o reino de Deus. E o que eu quero que você veja nisso, eu quero que você veja a glória de Deus nisso. Quero que você veja como que essa bem-aventurança, como que ela revela o coração pulsante do Evangelho. E a beleza, revela também a beleza irresistível do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque mansidão, meus irmãos, não é fraqueza. Ser manso não é ser capacho. Não é deixar que pisem em você. Não, nada disso. Mansidão é força sob controle. É poder disciplinado. Mas disciplinado não por si mesmo, mas disciplinado pela vontade de Deus. É ter toda a capacidade de destruir, de retaliar, de vingar-se, mas escolher não fazer isso por causa de algo infinitamente maior. E onde que a gente vê, então, a perfeita manifestação dessa mansidão? Como que essa mansidão se manifesta, então? É claro, ela se manifesta em Jesus Cristo. A glória de Cristo. Ele que era Deus em carne. Ele que falou e o universo veio à existência. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele veio manso e humilde. Ele, Jesus, que montou num jumentinho entrando em Jerusalém. Ele, Jesus, que lavou os pés dos seus discípulos. Ele que se ajoelhou diante de pecadores como um servo sofredor. Isso é o retrato da mansidão. Isso é a glória de Cristo. Quando eles vieram prendê-lo lá no Getsêmani, ele poderia ter chamado 12 legiões de anjos. Você consegue imaginar isso? 72 mil anjos descendo do céu em fogo e glória para destruir aqueles que ousaram tocar no Filho de Deus. Você já pensou nisso? Mas o que Jesus fez? Ele não chamou. Ele apenas se submeteu. Ele foi manso. E por quê? Fica essa pergunta, por quê? Porque ele tinha uma alegria colocada diante dele. Porque ele via algo que valia mais do que a sua própria vida. E o que ele via? Ele via você.
Ele me via. Ele via cada um de nós. Ele via pecadores sendo salvos. Ele via a glória do Pai sendo manifestada e magnificada através da redenção de pessoas rebeldes. E é por isso, meus irmãos, é por isso que a mansidão é uma bem-aventurança. Porque a mansidão é motivada pela fé. A mansidão, ela olha para além das circunstâncias imediatas. E olhando para além das circunstâncias imediatas, ela vê a mão de Deus operando. A mansidão confia que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. São os mansos, é a mansidão em nós que vai dizer: eu não preciso me vingar de ninguém, porque o meu Deus é que tem a vingança nas suas mãos. Eu não preciso lutar pela minha glória, pelas minhas coisas, porque é o meu Deus que cuida da minha reputação, que cuida da minha vida. Eu não preciso impor a minha vontade, porque a vontade de Deus é infinitamente melhor do que qualquer coisa, meus irmãos, que eu e você possamos planejar. Veja o que Jesus está dizendo nesse pequeno verso. Ele está dizendo que os mansos herdarão a terra. Herdarão. Não é conquistar pela própria força. Não é roubar pela sua própria astúcia. Não é manipular pelo poder que você tem ou exerce. Não, a palavra diz: os mansos herdarão, como um filho herda algo do pai, não porque mereceu, não porque lutou por isso, mas porque é amado, porque pertence à família, porque o pai quis dar de graça aquilo que o filho nunca, jamais poderia conquistar. Isso é o evangelho, isso é o evangelho puro. Isso é graça transbordante. Deus não está dizendo: seja manso, para que então talvez eu te dê alguma coisa. Não, não, meus irmãos, Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: seja manso, porque você já é meu filho. Seja manso, porque você já herdou tudo em Cristo. Seja manso, porque você não precisa lutar por algo que já é seu pela graça. Os mansos herdarão a terra, porque os mansos confiam que o seu Pai Celestial já lhe deu todas as coisas em Cristo Jesus. Ai, como que isso muda tudo na nossa vida. Como que isso transforma a maneira de como vivemos. Quando você realmente crê nisso, meu irmão. Quando essa verdade, quando ela desce do seu cérebro para o seu coração, ela explode em você numa alegria genuína, porque você se torna livre. Livre para ser manso, livre para não revidar, livre para perdoar. E principalmente, livre para servir, livre para se alegrar, mesmo quando você é perseguido. Porque você sabe que as suas alegrias não estão nas suas circunstâncias. A sua alegria está em Deus. A minha alegria está em Deus. A minha satisfação e a sua satisfação estão em Cristo. E a sua herança, ela está garantida pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. E sabe o que acontece quando você vive assim? Quando você escolhe a mansidão em vez da vingança, quando você escolhe a mansidão ao invés do coração rancoroso, quando você confia em Deus em vez de lutar pelos seus próprios direitos, afinal de contas eu tenho direito a isso, não. Quando você confia em Deus, você experimenta mais dele, você saboreia mais de Cristo,
Você é mais satisfeito na pessoa de Cristo. E essa satisfação, essa alegria profunda em Deus, ela se torna diariamente, dia após dia, a sua força. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você não precisa da aprovação do mundo, porque você já tem a aprovação de Deus. Você não precisa da glória e da reverência dos homens, porque você já tem a glória de Cristo em você. Você não precisa vencer todas as batalhas, porque Cristo já venceu. Eu gosto tanto dessa música que diz: lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, nós vamos descansar nele. Escute isso com atenção. A mansidão não é passividade. Jesus era manso, mas quando ele precisou, ele expulsou os cambistas do templo. Jesus era manso, mas quando ele precisou, ele chamou os fariseus de raça de víboras. Jesus era manso, mas ele confrontou o pecado sem medo. A mansidão não significa que você nunca vai se posicionar. Mas a mansidão significa que quando você se posiciona, não é pelo seu próprio ego, não é por quem você é, não é pelo título que está na frente do seu nome, não é pela sua própria reputação, mas é pela glória de Deus, é pelo bem do próximo, dos outros, e principalmente, meus irmãos, é pelo avanço do reino de Deus. E há poder nisso, há uma força tremenda em ser manso, porque quando você é manso, você está livre das cadeias do orgulho. Porque quando você é manso, você está livre das necessidades. Da necessidade doentia de achar que está certo o tempo todo. Quando você é manso, você está livre da tirania de ter que provar o tempo todo o seu valor para todo mundo. É nessa liberdade que você experimenta a alegria que o mundo não pode te dar. E principalmente a alegria que o mundo não pode tirar de você. A alegria de conhecer a Deus. A alegria de descansar nele. A alegria de herdar não por conquista, não por mérito, mas de herdar por amor. Os mansos herdarão a terra. E um dia, quando Cristo voltar em glória, quando os céus se abrirem e ele descer com o seu poder e glória, quem que vai estar ao lado dele? Os agressivos? Os que lutaram com suas próprias forças? Os que lutaram pensando na garantia do seu próprio mérito? Não. Os que impuseram a sua própria vontade? Não. Serão os mansos. Serão aqueles que confiaram quando não entendiam. Serão aqueles que descansaram quando o mundo inteiro dizia para eles lutarem. Serão aqueles que refletiram o caráter de Cristo no meio de um mundo cheio de raiva e cheio de gente orgulhosa. Então hoje, nesse momento, Jesus te convida para a mansidão. Não porque a mansidão é fácil, não porque vai fazer sentido para o mundo, mas porque a mansidão você só encontra nele mesmo. Na mansidão você prova que Deus é bom. Na mansidão você experimenta a felicidade, a bem-aventurança que ele promete. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Por isso eu te faço um convite hoje. Confie nele, descanse nele, seja manso como ele foi manso e descubra que herdar a terra nunca foi sobre impor a sua vontade, mas sobre
sobre se render à vontade daquele que te ama, com um amor eterno. E que com esse amor, ele já preparou para você uma herança incorruptível, incontaminável. E uma herança que não pode murchar, guardada por ele nos céus. Que essa palavra alcance você, que essa palavra abençoe a sua vida. E se ela abençoou você, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você julga que precisam aprender mais sobre mansidão. Deus te abençoe.